Ô Edmilson, como que foi chegar no Barcelona, velho? Tá louco. É o... Você chegou no Olimpo do jogador de futebol. Sim. Não tem... Você vai chegar... Estamos falando na época, principalmente, pô, Barcelona, Real Madrid, você chegou... não tem acima disso. Não tem. É o topo. É o topo. E você, A nível de clube é o topo. E você pegou uma geração ali também que era sacanagem. Sim. E aí, Edmilson, como é que é a cabeça do Edmilson chegando de Taquaritinga para o Barcelona, cara? Eu sempre disse e sempre falo que eu sou um privilegiado. Eu acho que Deus foi muito bom comigo, né? Quando eu falo que eu fui campeão do mundo em 2002 no Lyon e ainda renovei o contrato para ficar mais 2 anos, mais 3 anos lá, é porque eu lembro que uma vez a gente foi jogar contra o Barça na fase de grupo, em 2001, foi até antes daquele atentado de 11 de setembro, né? E eu vi aquele estádio com aquela torcida e a maneira do Barça jogar. Eu lembro que eu falei com uma mulher que arrumava, lá chama camareira, né, arrumadeira de quartos assim, eu falei para ela, um dia eu vou vir jogar nesse time aqui. E aí passou campeão do mundo, vi proposta na época do Manchester United, de alguns times da Espanha também. E eu falei, não, meu tempo ainda em Lyon não tinha acabado. Você recebeu proposta do Manchester? Em 2002. E o Manchester naquela época? Na época tava voando. Era o principal na Inglaterra. Era um time que estava num patamar diferenciado. E aí em 2004, eu lembro que o José Fuentes era meu empresário, a gente estava de férias. Foi empresário do Luiz Fabiano também. Então, a gente estava em Cancún de férias, e aí o Sandro Rossell, ele estava querendo levar o Luiz Fabiano na época, que estava no Porto, quando saiu de São Paulo para o Porto, e estava querendo levar o Luiz Fabiano para o Barcelona. E estava entre o Eto'o do Mallorca e o Luiz Fabiano do Porto. E eu sempre perguntava pro Fuentes, e aí Fuentes, beleza, vai dar certo o negócio do Luiz e tal? Ele falou assim, poxa, os caras... Porque uma semana antes, a gente fez aquele jogo do Brasil e Argentina com o Ronaldo faz 3 gols de pênalti, lembra? Lembro. E o Rijkaard e o Laporta, na época, vêm assistir o jogo. Porque o Rijkaard era o técnico do Barcelona. Aí, ele me viu jogar, a gente saiu de férias, aí tava o Fuentes falando com o Luiz Fabiano ia, e tava entre ele e o Eto'o. Aí de manhã eu acordei e falei, Fuentes, e aí, o Luiz Fabiano vai mesmo? Ele falou, não, os caras estão te perguntando de você agora. Você achou que era zoeira? Eu falei que era zoeira. Para com isso, Fuentes. Não, estou perguntando de você. Vamos fazer uma proposta para o Lyon. Fica aí que a gente vai para São Paulo. De São Paulo a gente está indo para Barcelona. Cara, você não fazia a menor ideia? Não fazia. Sério mesmo? Claro. Eu vi que o Rijkaard estava no jogo. Nesse jogo de 3-0. Modesta à parte, esse jogo eu joguei pra caramba. A gente tinha feito um amistoso 15 dias antes na Catalunha. E o engraçado, por isso que eu falo que a gente tem que estar preparado. Eu joguei os 4 anos do Lyon de zagueiro. Nunca joguei de meio campo. No jogo da Catalunha, eu joguei de quê? De volante. E o jogo do 3-0 aqui, eu joguei de volante. Você arrebentou? Arrebentei e fui contratado de quê? Volante. De volante pro Barcelona. Então, eu via que tinha um movimento ali, porque eu sabia que eu tinha jogado bem nos 2 jogos. E sabia que ele estava em dúvida de liberar o Rafa Marques e ficar comigo. Afinal, ficou o Rafa e ficou... Eu fiquei também... O Rafa Marques era zagueiro. Era zagueiro, mas ele fazia um pouco da função de volante também. Então, a gente revezava muito a posição de volante e zagueiro, até no Barça, em jogos. E o Puyol naquele time? O Puyol enxada na época, né? Porque o Puyol não jogava bola na época, só batia. Não queria a bola de jeito nenhum. E depois, por isso que eu falo que o treinador muda, velho. Nem Ele evoluiu com o Irmão, tempo. 2009, o Valdez e o Puyol começaram a sair jogando desde de trás por causa do Guardiola insistir com o seu... Na minha época, eu não queria a bola, só enxadada. E quem fez o Puyol jogar bola? Guardiola. Guardiola fez o Valdez sair jogando com os pés que ele não queria. O Valdez que é o que sumiu? Valdez, ele... O Valdez que o... Vitor Valdez. Que sumiu. Ele sumiu... Que é um cara que ninguém sabe da existência dele. Ele teve uma participação no Barça, no juvenil do Barça lá, mas ele quis colocar o estilo dele dentro do Barça. E aí, mesmo jogando lá, sendo um ídolo lá, acabou saindo fora. Acho que deve estar em algum time de futebol lá, mas em divisão baixa. Então, chegar no Barcelona em 2004, com a chegada principalmente do Ronaldinho um ano antes, existe um Barça antes do Ronaldinho e um depois. E existe um jogo do Barça antes do Guardiola e um depois. Eu acho que até a nível mundial, tá?
Qual? Do Guardiola, o estilo do Guardiola. Porque esse negócio de construção, desde o goleiro, o zagueiro sair jogando de trás, é o Guardiola que começa a fazer em 2008, 2009. Você via poucos times que tinha o goleiro sair jogando como jogar a opção de jogo de apoio como tem hoje. E eu não lembro, pelo menos. O meu Barça mesmo, dos 4 anos que eu joguei, não era um time que saía tocando desde trás. Tinha o seu perfil de jogo de posse de bola, mas era um time mais de transição, de velocidade com o Ronaldinho, Eto'o e o Juli.